Os empresários Raul Randon, presidente das empresas Randon, e Adelino Colombo, presidente das lojas Colombo, fizeram palestra nesta segunda-feira para 140 jovens dos programas Florescer e Qualificar. A iniciativa é do Instituto Elisabetta Randon, em parceria com o Cindy Lojas, através do Univarejo. Bom, uma avaliação que eu faço que uma coisa que deu certo até agora é isso aí, né? Florescer e qualificar. Por que qualificar? Florescer vai até os 14 anos, dos 7 aos 14 anos. Depois eles não podem arrumar serviço porque não têm idade para o trabalho. Então nós voltamos então qualificar. Qualificar, o que é também? Ele se ensinar aonde o que ele quer fazer na vida também. A profissão que ele quer, que ele já está mais adulto, né? E ele vem então, e tem estudo, o IDEM, o pessoal que cuida, junto com o Senai é 16 anos, mais ou menos, viu? Nós temos professores do lado, assim, que dá um estudo para eles e uma direção, o que eles querem fazer na vida, né? Qual é a profissão? É o comerciante, é mecânico, é soldador, tudo isso então sai no qualificar, né? Que dá uma ideia para o jovem, porque muito jovem, eu sei que quando eles estudam, saem do colégio e não sabem o que fazer. Isso é muito ruim, né? Mas eles devem saber o que vai fazer. E a ilusão não, já escolheu a sua profissão, né? Pelo menos então ele trabalha com uma profissão que ele vai gostar de ser profissional, né? E ser empresário, de momento, isso aí não é difícil, né? Mas ser um bom funcionário de empresa, como nós temos muitos aqui dentro, temos 8 mil, né? Então, são pessoas que gostam de trabalhar e vivem bem, tudo, né? Então, isso é que eles vão escolher, né? Senhor Adelino Colombo, qual a importância de projetos de inclusão social como esse? Olha, é muito importante. Olha, eu parabenizo o Raul teve uma ideia fantástica, viu? Eu estava conversando com ele agora eu vim há tempo pensando em também elaborar um negócio de dar atendimento às pessoas, principalmente crianças, e crianças mais necessitadas e tal, dar-lhes condições de aprendizado de como é a vida, tirar essa criança da rua. E ele me dizia agora como é que eu vi, eu não sabia, tem uma certa facilidade em função de você ter um instituto, entende? E eu agora saio daqui disposto a fazê-lo lá na minha cidade e em outras cidades, se for possível. Olha, me parece que é um projeto que visa resgatar os valores, mas principalmente a educação da nossos filhos. E que eu tenho visto é um exemplo para a região e para o Brasil. E o Cindy Loja, junto com a Univarejo, se engaja junto com a empresa dos Raul Randon para que esse projeto seja o primeiro de tantos outros que virão em seguida. O Instituto Elisabetta Randon foi criado em 2003 com o objetivo de promover a educação e a cultura, mediante a implementação de programas que beneficiem a comunidade através de uma série de ações em educação e cultura. Um dos programas é o Florescer, que complementa a educação formal de crianças e adolescentes de 7 a 14 anos em situação de vulnerabilidade social. O Instituto Elisabetta Randon, na verdade, ele começou com o programa Florescer, né? O Florescer nasceu antes do Instituto. O Florescer nasceu ligado à Randon, era um programa da empresa, né? E, de repente, tomou um vulto tal que a gente teve que dar uma personalidade jurídica para ele. E a gente criou, então, o Instituto Elisabetta Randon, né? Porque começou a receber doações e tal, então a empresa não podia receber doações, né, pelo Instituto, pelo Florescer, então tinha que ter uma associação, né, que recebesse. E aí o Instituto também agora abarcou o Qualificar, porque o Florescer é a formação de jovens de 7 a 14 anos, né, é uma formação extracurricular, que além da escola, então, eles aprendem a música, esporte, eles aprendem etiqueta, culinária, né? É fora do horário escolar, né? E dos 7 a 14 anos, o Florescer. Depois vem o Qualificar, que é de 14 a 16 anos. Aí a formação básica, então, para o comércio e serviços e para a indústria. Comércio e serviços é com a associação com o Cindy Lojas, tá? A universidade, a Univarejo, que promove os cursos, então, de formação para os jovens trabalhar no serviço e no comércio, no caso. E o Senai, então, tem parceria
com a Randon para formação para a indústria, tá? Mas o Instituto Elisabetta Randon, ele dá a formação básica para depois eles se profissionalizarem. Sim, eu fiz o Florescer um ano, em 2004. Foi uma etapa muito importante na minha vida. Depois passei para o programa Qualificar, onde tive uma formação técnica. Estou começando o último semestre agora, que me formo no final do ano. E mudou muito, né? Agora o Qualificar com uma formação técnica pronto para entrar no mercado de trabalho. E o Florescer com uma formação comportamental. Eu guardo boas lembranças de lá e do Qualificar também. Raul Randon e Adelino Colombo são exemplos de empreendedorismo e de responsabilidade social. Fica a seguir com o quadro Ecologia, apresentado pelo biólogo Otávio Ruivo. Olá, eu sou o biólogo Otávio Valente Ruivo, do Instituto Orbis de Proteção e Conservação da Natureza, daqui de Caxias do Sul, apresentando o programa Ecologia, aqui no canal 14 da NET. Continuando o programa anterior que nós estávamos falando sobre a araucária, hoje é uma espécie nativa aqui da nossa região e muito importante porque domina as nossas matas. Caxias está inserida numa mata de araucárias. E como eu falei para plantarmos pinhões, hoje eu trouxe pinhões para mostrar para vocês como é que é um pouco da constituição. A araucária, ela é uma espécie que apresenta machos e fêmeas. As únicas que dão os pinhões são as fêmeas. As araucárias machos, então, elas não apresentam pinhões. Mas são necessárias, com certeza, as araucárias macho. Muitas pessoas acreditam que, como elas não dão pinhão, elas não servem para nada. Mas sim, só teremos pinhões se tivermos araucárias macho também. E o pinhão é o fruto da araucária. Eu trouxe aqui pinhões para mostrar para vocês. Um pinhão aqui descascado e um pinhão cortado no meio. O pinhão, na verdade, ele não é dessas cores aqui que eu estou mostrando. Ele é um pouco mais claro e esse pinhão já foi cortado ontem. Já tem um dia de perda de água. A água é o elemento que vai fazer com que o pinhão comece a brotar. E aqui no centro do pinhão, nós temos o embrião, que é essa parte que está bem amarela aqui. Aqui, nessa parte aqui, então, é que está contido o material genético do pinhão. Aquela questão das florestas separadas, com populações divididas, e elas se reproduzindo entre si, é que pode dar um problema genético, né? Com defeitos nos filhos delas, das árvores, né? Então aqui dentro, o material genético todo da árvore está aqui dentro e a partir daqui começam a brotar raízes e as folhas. Todo o restante é quase amido puro, é por energia. Por isso é um material, é uma fruta muito procurada na época, que agora é a nossa época do pinhão, né? Todos os animais, inclusive nós, os seres humanos, também apreciamos muito o pinhão. Ele é uma fruta muito energética. Esse amido todo que ele contém aqui nos supre muitas calorias que nós precisamos durante o dia. Como eu falei anteriormente, a água é o que faz, é o sinal, na verdade, que dá o início ao processo de germinação do pinhão. A umidade. O pinhão, quando cai ao solo, ele vai germinar somente se ele tiver as condições necessárias, mínimas, para poder germinar. E é uma condição básica da vida, toda ela, inclusive a nossa, é a existência de água. A umidade, então, ela penetra dentro do pinhão, ela acaba chegando nessa parte aqui na ponta do pinhão e é essa a informação que o pinhão precisa para saber que ele está num lugar bom para poder germinar, para poder começar a germinar. E então ele começa germinando, primeiramente a raiz, utilizando o material o amido que eu comentei, que consta ao redor do próprio pinhão. É essa energia que ele vai usar para emitir a raiz e em seguida já a parte das folhas. A raiz ela vai se dirigir ao solo e as folhas constituem a parte aérea. No solo, a raiz chegando no solo, ela vai começar a retirar os nutrientes, não mais do pinhão, que ela já vai ter esgotado, mas sim da própria terra. E inclusive a umidade, que ele tanto precisa. E a umidade, a água, é fator básico na vida, tanto humana como de toda a existência na terra. É por isso que nós temos que ter
consciência muito grande em relação ao uso da água, ao desperdício da água. Não só na questão da vida silvestre, de rios no meio do mato ou de lagoas que estejam para o meio do mato, mas as próprias barragens que nós temos, o uso da água nas torneiras nas nossas casas, o desperdício. Uma coisa muito importante que nós não devemos fazer justamente é usar a água como uma vassoura para varrer calçadas. Nós devemos usar sim a própria vassoura e um balde de água. Então a água, ela é o fator que vai permitir a vida em todo o nosso planeta. E esse é o grande recado que eu vou pretender dar aqui nesse programa, sempre que nós estivermos aqui conversando. Então é isso. Na próxima quinta-feira estaremos de volta aqui no canal 14 da NET com o programa Ecologia dentro do Capital Social. Até lá! Os nossos programas estão disponíveis no site www.tvcaxias.com.br. Você pode sugerir, criticar, entre em contato com a nossa produção pelo telefone 9974-5594 ou pelo e-mail osvaldo.torres@tvcaxias.com.br. Fim de programa, mas na próxima quinta-feira estaremos de volta e sempre mostrando o dia a dia de Caxias, aqui na TV Caxias, canal 14 da NET. Apoio Cultural, Cimex, Yang Modeladores e Amplivox.